Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a nossa lição desse domingo. Um domingo abençoado por Deus e muito obrigado a Deus, né? Nosso coração é sempre grato porque as misericórdias de Deus se renovaram mais um dia na nossa vida. A nossa lição de hoje é a lição 9, que tem como título A Conduta do Crente no Mundo. Uma lição baseada nos capítulos 5 e 6 de Efésios. Esse capítulo 5 e 6 de Efésios, Paulo trata da questão da conduta do crente, né, no mundo onde devemos exercer a nossa esperança. Viver na contramão do mundo, ela não pode ser uma opção, e sim uma exigência imperiosa, né, de quem escolheu a cruz. Nós não temos como ter outra opção de vida, de conduta, a não ser a não concordância, a não conformidade com os valores desse mundo. E é isso que a lição vai estar tratando nessa manhã conosco. Vamos orar para que Deus possa estar falando para nós nesse momento. Lembrando sempre dos enfermos da nossa igreja. Tem um amigo nosso, o nome dele é Silvano, inclusive o filho dele, Gabriel, toca de vez em quando na nossa igreja. Ele está com Covid, está numa situação delicada e que nós possamos estar... Ele foi membro aqui muito tempo atrás e é alvo das nossas orações. Vamos orar? Senhor Deus, nós te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e graça. Muito obrigado porque sua misericórdia se renova mais uma vez em nossas vidas. Nós viemos te suplicar agora, Deus, que é médico dos médicos, Senhor da vida, Deus, e soberano sobre nós, sobre cada um de nós. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que nenhum fio de cabelo caia sem que o Senhor saiba ou permita. Que o Senhor possa lançar a sua misericórdia sobre a vida do Silvano, da Jane, sua esposa, seu outro filho, bem como todo e cada um dos membros dessa igreja. E aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando nesse momento. Nos ajude a ser igreja para essas pessoas. Nos ajude a entender a tua vontade e a tua ordem para a nossa vida. E que nossa vida seja conforme a sua vontade sempre. Queremos ser parecidos contigo, meu Pai. Nos ajude. Nos dê graça e misericórdia. Nós precisamos. Somos o teu povo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa lição hoje, bem, assim como eu falei, né, ela vem nos dar uma orientação de como nós devemos viver como cristãos, como fazer diferença no mundo de tanta gente igual, né? Pensa igual, pessoas que estão afetadas pelo pecado, e nós estamos nesse contexto, nós estamos inseridos nesse meio para fazermos a diferença, para sermos sal da terra e luz do mundo. Como é que a gente consegue fazer isso? Senão com a ajuda do Espírito Santo, do Senhor Jesus. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso nessa lição de hoje. O objetivo dessa lição, os objetivos, né, são vários, e dentre eles tem compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. Então muitas vezes não precisamos falar nada, desde que o nosso viver diário, o nosso comportamento já seja lido pelas pessoas que nos observam e entendido como sendo de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nossas atitudes, elas falam muito mais do que nossas palavras. Então nós precisamos compreender
que um testemunho eficaz fala muito ao coração das pessoas sobre o Deus que nós amamos e servimos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético, modernismo de ideias. Nós precisamos pensar sobre a nossa conduta cristã. Como é que nós estamos nos adequando ou adequando a mensagem que nós trazemos a esse mundo. Nós estamos influenciando mais ou deixando-nos ser influenciados? Isso é para que a gente reflita e sejamos luz do mundo, sim, e sal da terra. Ok? Muitas vezes nós ouvimos a seguinte frase sobre fulano nem parece cristão. Você já ouviu isso? Triste, né? Complicado. Nós precisamos ter cuidado com o nosso comportamento diante das pessoas. Pois é no dia a dia que a gente mostra quem realmente a gente é. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente prega. A gente precisa ser coerente com o evangelho que a gente apresenta às pessoas, transformador de vidas. Então a nossa vida precisa dizer mais sobre isso. Não é mesmo? Nosso versículo, nosso texto áureo, está lá em Efésios 5, dos versículos 15 e 16. Vamos lê-lo? Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nessa primeira parte do versículo, portanto, vede prudentemente como andais. Ver prudentemente é dar grande atenção, prestar muita atenção na maneira como a gente anda, como a gente se comporta. O cuidado do nosso andar cristão, ele é recomendado a fim de que a gente esteja alerta, em estado de preparação espiritual o tempo todo, buscando sempre saber de Deus qual é a melhor maneira da gente se comportar. Vede acuradamente, dai grande atenção. Isso que significa vede prudentemente. Não se trata de um resultado automático. Essa nossa vida cristã, esse comportamento cristão não é automático. Se converteu, já aprendeu a andar desse jeito. Não, é um processo. Mesmo esse processo ele requer um desenvolvimento em Cristo, nas coisas de Cristo, nos interesses de Deus para com a nossa vida, os planos dele para nós. A gente precisa empregar todos os meios espirituais à nossa disposição. Tudo que a gente aprende sobre Cristo, sobre a maneira que Ele quer que nós vivamos, sobre os planos que Ele tem para a minha vida, eu preciso aprender, eu preciso estar sabendo, para que eu possa me comportar de acordo. Não é mesmo? Esse primeiro versículo, vede prudentemente, significa isso. Vê com atenção, presta atenção como é que você está andando. Outra parte, não como nécios, e sim como sábios. Seria como se Paulo tivesse afirmado, olha, não seja como seus vizinhos que não possuem a luz de Cristo. Não se comportem como as pessoas, seus amigos, que não têm Cristo no coração. Não seja igual a eles. Continuando nos antigos caminhos, nas práticas anteriores à nossa conversão. Acabou, esquece aquilo. Ainda sob a influência das trevas, do pecado. Como pessoas não regeneradas. Não andai como os nécios, e sim como sábios. Não podemos ser pessoas iguais sem ser regeneradas. Agora nós somos regenerados pelo sangue de Cristo. Nós somos remidos pela cruz de Cristo, né? Como sábios, e sim como sábios, essa palavra indica que aqueles que foram espiritualmente iluminados, eles se tornam sábios.
A gente passa a ter agora um discernimento sobre aquilo que é vontade de Deus e não. Essa capacidade de discernir, de definir, de escolher, de entender, nos é dada pelo Espírito Santo que habita em nós a partir de agora. Então, não sejamos mais como nécios, mas sim como sábios. Não vivamos mais como pessoas que não têm o Espírito Santo. Precisamos saber viver agora como pessoas em que o Espírito Santo habita e que nos torna capacitados para discernir aquilo que é de Deus e que não é. É dessa forma que nós precisamos viver. Versículo 16 diz o seguinte: remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo e aproveitando todas as ocasiões que nos são dadas para expor o reino de Deus. Remir o tempo, aproveitar, otimizar o máximo que a gente puder o nosso tempo de vida, falando do Evangelho do Reino de Deus. O aviltamento, a degradação da sociedade, ela não pode servir de desculpa para a gente relaxar na nossa, nos padrões morais que Deus nos deu. Não significa falar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, porque a sociedade está tão degradada que não vai entender a excelência do padrão de Deus. Não, é isso mesmo. Não, isso não pode ser argumento para a gente relaxar, irmãos. O mesmo nível top, tendo como referência Deus. É assim que nós precisamos fazer. Não é mesmo? Antes é motivo para uma maior intensidade na manutenção imaculada do ideal cristão. Ou seja, o mundo não quer saber mais da mesma coisa. Por isso nós precisamos levar a excelência do Evangelho. Isso é que vai fazer diferença, isso é que vai impactar a vida dessas pessoas. E por último, o finalzinho do versículo que diz: porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus, indicam condições desfavoráveis para o testemunho cristão. Os tempos que nós vivemos não nos favorecem em nada para o testemunho cristão. Mas nós precisamos nos manter firmes na nossa convicção, na consciência renovada e transformada pelo Espírito Santo de Deus, para mantermos essa diferença nesse mundo tão degradado. Não é mesmo que a sociedade está precisando tanto de luz, da luz de Cristo. E nós somos portadores dela. Ok? Vamos lá. Alguns tópicos da lição. Primeiro tópico diz o seguinte: olha, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Versículo 1 do capítulo 5 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores, irmãos, a ideia é no sentido de fazer uma cópia mesmo. Precisamos copiar Deus em nossa vida. Imitar Deus deve ser o ideal de nossa vida. Pensar como Ele pensa. Lembrar daquele livro que a gente já citou na sala, e seus passos que faria Jesus. Nas nossas decisões. Agirmos com os pensamentos de Deus, com os propósitos de Deus. Sempre. Deixarmos a nossa experiência de lado, para trás, de fora, e obedecermos ao chamado que temos. Não é mesmo? Podemos imitar Deus em seus atributos morais, que são atributos comunicáveis de Deus. Olha, os atributos de Deus têm os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que é isso, Arley? Olha, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que só Deus tem. Né? Só Deus tem. A por exemplo, a autoexistência, a eternidade, a unidade, Deus é único, a imutabilidade, Deus não muda nunca, a infinitude, Deus é infinito,
a onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberania de Deus. Esses são os atributos que são apenas de Deus, do Deus a quem a gente serve. Ele não divide isso com ninguém. Mas nós podemos imitar Deus com seus atributos que ele divide conosco. Que atributos são esses? São os atributos que a gente diz, atributos comunicáveis de Deus, que Deus partilha conosco, que são a justiça, o amor, a verdade, a liberdade, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, santidade e paz. Esses são os atributos que nós podemos distribuir para o mundo. Precisamos imitar Deus nesses atributos, ok? Sermos pessoas justas, amorosas, verdadeiras, ter noção da nossa liberdade em Deus, sermos bons, misericordiosos, sábios, buscarmos a santidade e expressarmos a paz de Cristo. Nós precisamos, então, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Nós precisamos, então, termos e desenvolvermos esses atributos comunicáveis de Deus. Ok? O segundo tópico diz o seguinte: a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Vamos ver o que diz os versículos 3 e 6 do capítulo 5. O versículo 3 diz o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Não precisamos nem passar pela nossa cabeça. Nem passar essas piadinhas sem graças. Essa conversa cheia de lascívia, brincadeiras indecorosas. Não tem nem que habitar no nosso lábio, no nosso falar, nosso linguajar. Nem de brincadeira. Precisamos ser diferentes, irmãos, no nosso linguajar, na nossa maneira de ser. Versículo 6 agora diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nossa conduta tem que ser ilibada, irmãos. Nossa conduta precisa ser incensurável. Nós precisamos buscar isso. É um esforço constante, é uma luta diária, não é fácil, não é simples, mas é a nossa meta. Não precisamos abrir mão disso. Não é, todo mundo fala assim: eu não sou todo mundo, eu não sou cidadão desse reino, eu sou cidadão do reino de Deus. Sabendo dessa minha identidade, eu preciso anexar a essa identidade o comportamento coerente com essa identidade divina. Não é mesmo? Eu preciso saber isso. Os vários conceitos de pecado que a sociedade apresenta nos dias de hoje. Olha só o que a sociedade fala a respeito do pecado. E a gente, muitos cristãos desatentos, acabam assimilando isso como verdade também e concordam. Vamos ver? A tendência tem sido negá-lo, amenizá-lo. A gente, não, isso não é tão errado, não. Uma mentirinha de vez em quando, uma olhadinha indecorosa para uma mulher que, não, é brincadeira. Cuidado, muito cuidado com isso. O pecado não entra na nossa vida de maneira aterradora. É pequenininha, nas brechinhas que a gente dá. Precisamos prestar atenção. Para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade da escolha. Eu fiz sem pensar. Foi instinto. Instinto. Irmãos, quem age por instinto é o animal irracional. O ser humano tem capacidade de pensar. Então a gente não pode se esconder em cima desse impulso irracional e agir. Mas foi num momento de impulsividade. Não. Não cabe. Não justifica. Nem explica. Não deve ser argumento. Ok?
Não deve ser argumento. Outros focam no prazer, sentir-se bem. Não importa o custo e os meios. Não importa se é certo ou errado. O importante é ser feliz. Já ouviu isso? Diabólico. Satânico. Eu já ouvi isso dos lábios de muitos cristãos. Na nossa comunidade, em outras comunidades. Triste, irmão. Triste. O importante é ser feliz. Custe o que custar. Triste. Isso é uma fala de alguém que não tem Cristo. Que não foi regenerado pela cruz de Cristo. Não tem espaço entre nós. Nem por brincadeira. Nem piada sobre isso. Deve habitar as nossas rodas de conversa. Não cabe. Não cabe mesmo. Ok? Terceiro tópico. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Vamos ver o que diz os versículos 22 e 25 do capítulo 5. Como anda a nossa família? Como é que você está tratando a sua família? Qual o papel que você tem desempenhado nela? Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Como ao Senhor. Versículo 25. Atribuição do marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É entrar na frente de uma bala disparada por um revólver para defender a sua mulher. É isso aí que ele está falando. De dar a vida mesmo. No capítulo 6 também é citado, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O papel de cada um, irmão, na família. Da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. Está muito claro isso. Como que a gente deve proceder em família. Não é mesmo? Totalmente baseado no amor. Essas instruções. E aqui algumas coisas para a gente pensar. O que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis na sua casa hoje? Qual que é o papel que eu exerço na minha família? Eu tenho feito jus a esse nome de marido, de pai, de filho? Estou desempenhando o meu papel de acordo com a palavra de Deus, em amor? Como esse papel está sendo exercido por mim? E outra coisa, numa escala de 0 a 10, qual seria a minha nota na execução desse papel? Pensa um pouquinho a respeito disso. Pensa um pouquinho a respeito disso. Ok?